O Sport tem um jogo com altos, tem que vencer de todo jeito. É a última rodada da primeira fase. Vamos falar sobre isso, torcedor. Torcedor, tem lateral que estava no DM, foi para transição física, quando foi treinar voltou para o DM de novo. E o Sport tem que ficar preocupado com a Série A, com a questão física e contratar enquanto a janela extra está aberta. E vou mostrar aqui, torcedor, o principal erro tático é a improvisação. Vou mostrar aqui para vocês, para você ver como é um erro improvisar um zagueiro. Vou mostrar aqui o Lucas Cunha, um zagueiro destro que joga que tem a força no pé direito, adaptando ele no lado esquerdo. Veja o problema, vou botar imagem para você detectar. Veja como dificulta, como limita o zagueiro. E numa Série A é bronca, torcedor. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. A minha preocupação, e a de você, torcedor do Sport, o torcedor rubro-negro, laterais. A principal preocupação. A volância era uma preocupação que foi amenizada com a chegada de Christian Rivera, né, e do Queiroz. Mas vamos lá. Os laterais, aqui eu vou falar do lateral esquerdo, Dalbert. Dalbert tem um problema de lesão, um histórico. É um jogador que vive muito no departamento médico, no DM. Para você ter uma ideia, o Igor Cairuz não é aquele Igor Cairuz de 2022 de Juba, não. Daquela época de Igor Cairuz de Juba, não. Na Série B, não. Hoje, Igor Cairuz é um jogador sem preparo físico. Não aguenta correr, o sobe e desce do corredor esquerdo. É um fato. A gente tem outro, o Dalbert. O Dalbert é um cara que tem um histórico de DM, né? Desde que ele passou pelo Internacional, ele tem um histórico de DM e agora foi notório que o Sport tem que contratar para suprir a necessidade da lacuna da lateral esquerda. Eu vou falar também da outra lateral, da lateral direita. Então, o que acontece? O Dalbert estava no departamento médico, sentindo o quadril, não sei o que, para lá. Foi para a transição física, quando foi treinar, sentiu a panturrilha. Já voltou para o DM. Aí vai fazer exames de imagem para ver qual é o tipo de lesão, se tem lesão. Tá entendendo? O jogador saiu mancando do treino. Então a gente só fica com o Igor Cairuz, que não está bem fisicamente. Esse é um ponto importante. A janela está aberta, torcedor. Eu sei que o dirigente está confiando muito no aval de Pepa, né? Dizendo que está tudo certo. Não precisamos de goleiro, não precisamos mais de um zagueiro esquerdo e não precisamos de laterais, nem esquerdo nem direito. Não é verdade, torcedor. O Sport precisa, por uma competição do quilate e da envergadura e do temporal que é uma Série A, torcedor, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. E a janela fecha agora, dia 11, viu? Dia 11, o Sport joga final do mês, 29, estreia na Série A contra o São Paulo, lá em São Paulo, no Morumbi. Aí o dirigente quer ver a bronca para poder contratar na janela extra, que fecha dia 11 de abril. Mas vamos lá. Vou botar aqui imagens do jogo. Foi o jogo contra o Vitória, se eu não estou enganado, foi contra o Vitória, que foi adaptado. Porque veja só, aqui quando o Rafael Thierry se lesionou, o Sport contratou para o lado de Thierry, Antônio Carlos, contratou o João Silva português, o Lucas Cunha. Vou botar aqui imagens do Lucas Cunha jogando. Como limita você pegar um zagueiro destro e botar ele no lado, no hemisfério esquerdo. Ele só tem essa pata, ele só tem essa perna, como a gente fala na linguagem do boleiro, essa pata, essa perna. Então ele não domina com a perna esquerda. E ele está no setor esquerdo. Veja as imagens, como elas são comprometedoras, torcedor. É a mesma coisa, antes de botar a imagem, vou dizer assim, é a mesma coisa de você pegar Rafael Thierry, a zaga do Sport, teve auges em 2021 na Série A, em 2020, eu vou pegar aqui, ó. É um exemplo. Rafael Thierry é um zagueiro destro, é um zagueiro que joga com a perna direita. É a mesma coisa de eu pegar Sabino na época, né, 2021, 2022, pegar Sabino, que é canhoto, zagueiro canhoto, e inverter com o Rafael Thierry.
e botar Rafael Thierry para jogar no lado esquerdo, no hemisfério esquerdo, ele que tem a perna direita, a força na perna direita. Então, isso aí, todo mundo sabe que isso aí é um erro primário, tático, que vai ser notório, que vai ser visível na Série A. Tá entendendo, torcedor? As imagens aqui, você vai ver aqui, ó, ele para a bola, não tem, só com a perna direita no lado esquerdo. Então, o que acontece quando ele para a bola ali, só com o atacante, vão perceber que ele não sabe jogar com a perna esquerda. Então, aquele corredor esquerdo, que é tirar o perigo, sabe, do sistema defensivo, ele não consegue, porque ele não consegue nem tocar, nem correr, nem conduzir para o lado esquerdo, porque ele é direito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir, se ele está aqui, se ele é direito, e tá no lado esquerdo, ele vai dar a bola para o meio, para dentro, onde está o tumulto, onde mora o perigo. O perigo mora na zona frontal do gol, todo mundo sabe. E você pegar Lucas Cunha e colocar, torcedor, aí você vê aí, ó, de novo, ó, para com a perna direita, o hemisfério esquerdo não vai funcionar, e os atacantes, e o adversário vai perceber isso. Isso aí é dar o gol, isso é suicídio, isso é kamikaze no futebol. E o que eu fico preocupado é que Pepa, você percebe todas as imagens aqui, ele só vai conduzir com a perna direita, né? Eu vou botar aqui uma imagem, Chico quando pega a bola aqui, é com a esquerda. Mas quem a gente tem para se o Chico se lesionar? O departamento de futebol tá rodando aí, né? De vez em quando, Paciência, eu vou falar aqui também. Paciência treinou, voltou, né? A gente sabe que o DM para uma Série A, Pablo estava no DM, o Atencio não tem tempo para voltar. O Atencio não tem. O Tite Ortiz vai voltar. A expectativa é que o Tite Ortiz volte para o jogo, que volta a estar a serviço de Pepa, né? Com condição física, no jogo com o São Paulo. Você esteja à disposição do Sport. No jogo contra o São Paulo, o Tite Ortiz. Então, mas o meio-campo, o Sport tem peças suplentes e reservas em certa quantidade, em certo quantitativo, mas aqui no sistema defensivo, onde joga Chico, a gente não tem. A gente tem um jogador chamado Renzo, que é um cara, um jogador que subiu da base para o profissional e teve uma lesão no joelho e ficou muito fora do futebol, né? E que não é utilizado no rodízio. Se o Renzo não é utilizado no rodízio, então ele não serve para Pepa. Ele não serve para estar minutando, para estar se entrosando, para estrear numa Série A e para disputar uma Série A. Mas o que o Sport está acontecendo? Aqui a gente está sabendo nos bastidores que Pepa deu aval para contratar um zagueiro canhoto, para contratar um lateral canhoto, para contratar mais um volante. Tudo isso a direção do Sport vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade, porque são quem se pode contratar? Jogadores que estão sem contrato, jogadores que começaram o ano sem contrato, pode estar fora de forma, ou então jogadores que têm contrato terminando agora no estadual, salvo algumas exceções dos estaduais que terminaram, como os estaduais já terminaram e estão terminando, né? E o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que o Sport vai ter muita dificuldade no mercado de encontrar um zagueiro qualificado para uma Série A na altura do campeonato que seja canhoto. Só tem zagueiro destro, só tem zagueiro que joga com a perna direita na disposição, né? Mesmo com essas restrições da janela extra e com essa oportunidade da janela extra, o Sport vai ter dificuldade, porque era para o Sport ter feito isso, era para o seu Pepa ter feito isso quando a janela universal, nacional e internacional estava aberta, que ele podia trazer um zagueiro canhoto da Argentina, ele podia trazer um zagueiro canhoto de Portugal, ele podia trazer um zagueiro canhoto da Série A, teve oportunidade. O que estava no Fortaleza, o Ávila, se eu não me engano, que foi pro futebol argentino, que é um zagueiro canhoto, que é o zagueiro esquerdo. Tá entendendo, torcedor? Então, dito tudo isso, o Sport vai fazer rodízio hoje. É um rodízio perigoso? Porque o Sport, no rodízio lá no Barradão, enquanto o Vitória vinha de uma derrota para o Náutico, uma eliminação na Copa do Brasil para o Náutico, para o fraco Náutico de 2-0, Pepa conseguiu perder para esse Vitória em crise, que estava pressionado pela final do Campeonato Baiano. Ele conseguiu perder porque fez o rodízio. Hoje ele vai fazer outro rodízio, sendo que
essa fase, primeira fase, termina agora e vai vir a fase mata-mata. Sendo que a fase mata-mata é um jogo só. Se o Sport não for líder, se o Sport fosse líder, o Sport ia jogar na Ilha do Retiro contra o Náutico ou Confiança, do grupo B. Mas se o Sport terminar em segundo ou em terceiro, o Sport pode pegar o Fortaleza ou o Ceará e decidir talvez em Salvador ou decidir na Fonte Nova ou decidir no Castelão, no Ceará. Um jogo só. Tá entendendo o tamanho do prejuízo e o tamanho da dificuldade de ajustar um sistema defensivo que ainda está longe de ser um sistema defensivo que comporte a Série A. A gente fica alucinado, a gente fica com muita vaidade, porque o Sport investiu muito, quase 60 milhões, trouxe peças do meio para frente, craques de bola. Mas se a gente for falar do sistema defensivo do Sport para a Série A, para a Série A, ainda é um sistema defensivo, goleiro, zagueiro e laterais de Série B. Série B. Do meio para frente, Sport, do meio para frente, de Rivera para frente, o Sport tem um elenco de Série A. Tem um elenco que vai pressionar os adversários, vai jogar um meio campo e ataque com a estrutura, com o nível de Série A. Agora, do meio para trás, de Rivera para trás, tem um sistema defensivo ainda que está na Série B, oscilando, tentando sair da Série A. E vai depender das contratações, cheia de limitações, nessa janela extra que abriu dia 10 de março e fecha agora dia 11 de abril. É isso aí. Valeu, torcedor do Sport.